Misturamos em um recipiente termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius com 160 gramas de água a 100 graus Celsius. Calcule a temperatura de equilíbrio térmico da mistura. O calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama e o calor específico da água vale 1 caloria por grama. Então, quando nós misturamos substâncias que estão ali na transição de fase, né, tipo gelo mais água, eu preciso fazer uma verificação, porque eu tenho o gelo com uma massa de 200 gramas e uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. A água, eu tenho uma massa de 160 gramas e a água está numa temperatura de 100 graus Celsius. Então, tanto o gelo quanto a água estão em temperaturas ali de transição de fase. Né? Se a água fosse misturar a água com alguma substância que tivesse mais quente que a água começaria o processo de vaporização. Só que como o calor vai do corpo mais quente para o mais frio, o gelo agora vai roubar calor da água. Então o gelo começa a receber esse calor. E como ele está na temperatura de transição, isso quer dizer que ele vai começar o processo de fusão. Por isso que ele deu o calor latente de fusão aqui, ó, igual a 80 calorias por grama. E aí, para a água, nós temos o calor específico aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Antes de fazer calor cedido mais calor recebido igual a 0, eu preciso fazer uma verificação. E aí, ao fazer essa verificação, eu talvez nem precise fazer calor cedido mais calor recebido igual a 0. Eu vou fazer a verificação do gelo. O gelo está a 0 graus Celsius. E aí ele recebe calor, então ele começa o processo de fusão. Se eu aplicar o Quimel aqui, eu percebo que o gelo tem uma massa de 200 gramas e o calor latente de fusão é 80 calorias por grama. Quando eu fizer essa conta aqui, eu vou achar 16 mil calorias. O que representa essas 16 mil calorias? Isso aqui é a energia que o gelo precisa para a fusão total. Então, se o gelo receber 16 mil calorias, eu garanto que esses 200 gramas de gelo viram água. Quem vai ceder esse calor é a própria água. E a água está a 100 graus Celsius. Se a água começa a perder calor, ela reduz a temperatura. E aí, já que no equilíbrio a temperatura seria ali, né, 0 graus Celsius, que é até onde essa água pode chegar, porque o gelo está a 0, quando eu fizer aqui, ó, MC delta θ, ó, 160 vezes 1, vezes a temperatura final, que a água pode chegar até 0, menos aqui o 100, que é a temperatura inicial, eu percebo que a água consegue ceder exatamente as 16 mil calorias que o gelo precisa. Perceberam? O gelo precisava de 16 mil calorias. E a água consegue ceder essas 16 mil calorias. Isso quer dizer que a temperatura de equilíbrio vai ser 0. É uma situação assim, ó. Eu tenho aqui a escala da temperatura. E aqui, tipo, o módulo do calor. E aí, eu tenho aqui o gelo no processo de fusão aqui. E eu tenho a água cedendo calor. E a água está aqui em 100, ó. A água está aqui em 100 graus Celsius. E aí,
essa água cede calor até que o gelo derreta totalmente. E aí, quando o gelo derrete totalmente, a gente tem aqui a fusão total. Então, aqui acontece a fusão total, né? E a temperatura de equilíbrio seria zero. Então, isso aqui é conhecida como fusão total. E a temperatura de equilíbrio se mantém aqui, ó, em zero. E aí, conclusão. A pergunta dele é: qual a temperatura de equilíbrio? 0 graus Celsius. Então, temperatura de equilíbrio igual a 0 graus Celsius com... Eu tinha 160 gramas de água e 200 gramas de gelo. Agora eu vou ter 360 gramas de água. Como assim 360 gramas de água? 200 que eram gelo e viraram água, mais 160 que eu já tinha. Como é que eu verifiquei isso? Eu verifiquei que o calor que o gelo precisa para a fusão total coincide com o calor que a água consegue ceder. Então, nessa situação aqui, eu vou ter fusão total da água. Desculpa, fusão total do gelo. A água consegue ceder exatamente o que o gelo precisa, e aí, pronto, a temperatura de equilíbrio é zero. André, se a gente fizesse a conta e desse ali gelo 16 mil calorias, e para a água desse tipo 10 mil, isso quer dizer que a gente conseguiria derreter parte do gelo. Então, seria uma fusão parcial. A água consegue derreter parte do gelo, mas não derrete todo. Então, seria uma fusão parcial. Nesse caso aqui, eu não preciso fazer calor cedido mais recebido igual a zero. Eu já sei a temperatura de equilíbrio. Então, a temperatura de equilíbrio vale 0 graus Celsius, onde, nesse caso aqui, eu só tenho água.